Sandro, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Se você é novo, está pela primeira vez ouvindo este canal, estas maravilhas, eu convido você a fazer parte e ser membro desta igreja gloriosa, para que você todos os dias seja abençoado e abençoada cada vez mais, para que você cresça, para que você prospere em tudo, porque essa igreja, aqueles que são membros prosperam, só não pode a igreja, o pastor prosperar e as ovelhas não. E é o que se vê hoje. Talvez você faça parte de uma que o seu pastor prospera, o presbítero, que o seu pastor todo ano muda de vida, todo ano a vida dele muda e a sua não. Entra ano e sai ano a mesma coisa. E você é uma pessoa de fé, mas só que você está batendo na porta errada. Eu convido você a fazer a prova, bater nesta porta, com o coração quebrantado e contrito. Eu vou orar com muita alegria por você. Se você gostar do conteúdo e ver que vem do Senhor Deus Pai, não é de homem, que aqui nós pregamos o verdadeiro Evangelho, sem acrescentar e sem diminuir, para poder você ser abençoado e abençoada, para que você edifique a sua casa, para que você seja restaurado e restaurada. Amém. Vamos ouvir o Mestre, aquele que é, que há de vir, que sempre será. Santo Evangelho João, capítulo 2. Capítulo 3, perdão. O encontro com Nicodemos. Nicodemos encontra-se com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter
dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves as suas vozes, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu a Jesus e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, testemunhamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Foram ter com João e disseram-lhe: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve. Alegra-se muito com a palavra do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testemunha, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho terá a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá.
Capítulo 4. Jesus e a Samaritana. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou Jesus a Judeia, foi outra vez para a Galileia. Ele era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que ele tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar. O poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai, Jacó, que nos deu o poço para beber, dele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto falaste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Porém, Jesus lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros:
Lhe trouxeram porventura alguém algo para comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos naquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher que testemunhou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com Jesus os samaritanos, lhe rogaram que ficasse com eles. Então Jesus ficou ali 2 dias. E muito mais creram em Jesus por causa da sua palavra. E dizia à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois, partiu Jesus dali e foi para a Galileia, à cura do filho de um oficial. Porque Jesus mesmo testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, Jesus a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fez em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fez vinho. Havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, lhe rogou que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virem sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus lhe disse: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, lhe saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achou melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus disse: vai, o teu filho vive. Assim ele creu, ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre, quando ia da Judeia para a Galileia.